Ora, boa tarde a todos para mais um vídeo e hoje, como eu tinha dito, vou apresentar o livro O que a civilização ocidental deve à Igreja Católica, de Thomas Woods Jr. Antes de falar do livro, apenas uma pequena introdução. Eu não estou aqui para defender a Igreja Católica. Portanto, eu vou apresentar nesses vídeos tanto livros da Igreja Católica, como da Igreja Protestante, como da Igreja Ortodoxa. Portanto, não estou aqui a fazer uma apologética sobre a própria Igreja Católica. Apenas venho, pela história, pela cronologia, pelos factos, apresentar as obras dos autores para nós percebermos qual foi a influência que a Igreja teve ao longo dos séculos. E este livro que está aqui, O que a civilização ocidental deve à Igreja Católica, de Thomas Woods Jr., é um livro fundamental. Fundamental para a gente perceber qual foi o papel do cristianismo para o mundo ocidental. Quero apenas aqui destacar alguns capítulos. Portanto, o primeiro capítulo, a Igreja Indispensável. O autor vai formular qual é a importância da Igreja para o mundo contemporâneo. Não é? Nós sabemos, portanto, aqui alguns apontamentos, nós sabemos, portanto, que o mundo de hoje está repleto de muitos problemas, não é? Portanto, a elevada taxa de suicídios, grande número de divórcios, a baixa natalidade, portanto, a perda completa da identidade da parte das populações europeias, portanto, a crise de identidade, crise religiosa, portanto, o desnorteio espiritual, crescente relativismo de valores, uma série de coisas que está a acontecer ao mundo ocidental. E este autor vai, portanto, falar da importância, do importante contributo que tem, portanto, a Igreja, que teve a Igreja ao longo dos séculos. Portanto, o primeiro capítulo. O segundo capítulo, Uma luz no meio das trevas. Aqui o autor explica, no século III e no século IV, que se não fosse a Igreja, se não fossem os mosteiros, portanto, os centros onde o cristianismo estava implantado, toda a parte da Europa e do Mediterrâneo tinha sido completamente aniquilado pelos bárbaros. Aqueles vários povos que vieram de várias regiões do mundo, não é? E que, portanto, foram, graças à ação do cristianismo, foram cristianizados, foram civilizados. No capítulo 3, o autor explica, portanto, a importância dos monges para salvar a civilização, como eu disse, e também no século IV a importância da Igreja para o saber, para a transmissão do saber, tanto na patrística como na escolástica, a importância das universidades. Aqui o autor vai explicar, portanto, a importância que teve no século XII, século XI, século XII e século XIII, o cristianismo na difusão do saber e na criação das universidades. Depois, no capítulo 5, portanto, um capítulo muito importante sobre a Igreja e a ciência. Aqui o autor vai refutar todas as teses que são difundidas no ensino, não é? De que a Inquisição foi anti-científica, que Galileu, Copernico, todos esses autores sofreram perseguições. E aqui o autor vai mostrar as coisas de uma outra forma. Com base documental, vai aqui expor o que muita coisa de errado hoje se diz no ensino. Depois, no capítulo 6, a arte, a arquitetura e a Igreja, não é? O poder das catedrais, toda a arte criada pelo intermédio do cristianismo, tudo na origem do cristianismo. O próprio direito internacional, não é? Que é uma fusão do direito romano com os valores evangélicos e espirituais do cristianismo. No capítulo 8, a Igreja e a economia, que o autor tem um capítulo interessante em que vai dizer que muito antes do mercantilismo e do capitalismo já a Igreja Católica tinha tido essa noção de crescimento económico. Pode-se refutar esta tese, não é? É uma tese que se pode contestar, não é? Porque sabemos que os povos protestantes do norte da Europa, e também sabemos que o povo judeu sempre foram povos
que impulsionaram a economia, não é? Há muita documentação sobre isso, há muitas provas sobre isso. É um assunto que se pode discutir. No capítulo 9, o que o mundo deve à caridade católica, portanto, caridade sem igual. Portanto, o sentido filantrópico da humanidade foi graças à Igreja Católica. Aqui também, no ponto 10, vemos a Igreja e o direito ocidental. Portanto, também um capítulo muito interessante é que nós podemos ver a origem do direito ocidental sobre o cristianismo, ou com a influência do cristianismo. A moral ocidental também, no capítulo 11, um capítulo também muito interessante, e no fim, a conclusão, o autor acaba com um capítulo sobre o mundo sem Deus, que é o que está precisamente a acontecer hoje. Portanto, este livro aqui, O que a civilização ocidental deve à Igreja Católica, é um livro muito interessante. Tem muitos documentos interessantes para se ler. O autor apresenta as coisas de uma forma lúcida, técnica, bem escrito, com bons argumentos. E eu penso que isto é um livro muito importante para nós podermos ler. Apenas aqui uma pequena conclusão. O autor tenta explicar esta ideia. A ideia de um Estado forte, unificado e globalmente representado, é uma ideia arriscada, que clama para um totalitarismo perigoso e centralizado. A troca de ideias, a discussão crítica e a fé constitui a base de toda a civilização ocidental. Portanto, é a liberdade de pensamento, é a liberdade religiosa, é todas essas coisas que fazem o fundamento de uma civilização livre e justa. Portanto, o autor continua a dizer, é por isso que é só na civilização ocidental que isto se encontra, e é só nesta civilização que se exige uma moral e uma liberdade igual e individual sem igual. O autor continua dizendo que um dos maiores inimigos e perigos da civilização é o relativismo moral das sociedades pós-modernas que rejeitaram Deus. Todas as tradições e todo o valor se encontra justamente em todo o legado do cristianismo para a civilização ocidental, e que o relativismo e a perca da fé constitui agora o presente mais perigoso para as sociedades ocidentais. Portanto, a ideia de relativizar os valores e de destituir completamente a fé cristã tem sido um dos maiores erros das sociedades pós-modernas desde o segundo terço do século XX. E será, com certeza, a morte da civilização ocidental. Pois o maior legado de toda a civilização encontra-se precisamente na história do cristianismo para a civilização da Europa. Portanto, isto é um livro de facto que muito interessante, em que o autor fala da parte cultural, da parte económica, da parte administrativa, da parte das leis. Portanto, o autor fala da parte moral, da parte ética e moral, da parte arquitetural, da parte das artes. Fala de todas as vertentes possíveis para podermos dizer que foi, de facto, a Igreja Católica, ao longo de 2000 anos, que trouxe um legado, portanto, sem igual para a civilização ocidental. Eu penso que este é um dos melhores livros sobre o assunto. Está aí à venda. E é um livro que devemos ter nas nossas bibliotecas, e penso que vale a pena perdermos aqui umas horas e ver o que de facto foi a nossa civilização. Espero ter sido útil com mais este vídeo e até a próxima.